Olá, pessoal, boa tarde. E aí, como estão? E a leitura do livro, estão gostando? Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre alguns capítulos de forma resumida, tá bom? Para que facilite ainda mais o entendimento de vocês, ok? A gente está aqui com o livro, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande autor Machado de Assis. A gente já falou, né, sobre Machado de Assis em outros slides, e sobre a obra, né? A gente sabe que ele, Memórias Póstumas, ele foi publicado como folhetim entre março e dezembro de 1808 na Revista Brasileira. A obra é narrada pelo defunto autor Brás Cubas, que conta as suas memórias sem as amarras da vida. Ele é ousado e inovador. O livro se tornou um divisor de águas na produção literária do escritor brasileiro. Por quê? Porque Machado de Assis ele foi um dos poucos autores que ele teve entre duas escolas literárias. Machado de Assis ele é autor romancista e realista. A gente sabe que essa obra, Memórias Póstumas, foi a obra introdutória do realismo no Brasil, né? Então, Machado de Assis estava saindo do romantismo e entrando no realismo, tá bom? Por isso que a gente diz que aqui foi um divisor de águas, né? E a gente sabe que romantismo e realismo são escolas opostas, totalmente diferentes, ideias totalmente, né, diferentes, não tem nada a ver, ok? E aqui, quais são os personagens da obra? A gente tem Brás Cubas, que é o personagem principal. Ele escreve um livro de suas memórias, né, depois de morto, sem nenhum apego às convenções sociais. Ele retrata a vida no Rio de Janeiro e as suas relações com uma visão única. Temos também Virgília, que é a amante dele, né, de quando ele era jovem ainda. Casou por interesse com Lobos Neve, mas mesmo tendo um amante, é uma esposa dedicada que respeita e venera o seu marido. Mesmo traindo ele com Brás Cubas, ela ainda era aquela esposa falsa, né? Que aparentemente gostava, cuidava ali do marido e zelava por ele. Tem Marcela também, que foi outra amante de Brás Cuba. O interesse dela era mais voltado, né, para o dinheiro do que para o amor. A gente percebe que Brás Cubas ele não teve tanta sorte no amor, né? Os romances dele era moldado, né? Eles circulavam, né? Era em torno do dinheiro. As mulheres que se aproximavam dele tinham apenas interesse. Por quê? Porque ele era uma pessoa rica, né? Possuía muitos bens. E Lobo Neves? Lobo Neves era marido de Virgília, ele tinha ambições políticas e capacidade para exercê-las. Tornou-se um presidente da província e quase virou ministro. Tem Coutrin também, que é o cunhado de Brás Cuba, casado com a irmã dele, Sabina. É um homem preocupado com trabalho, dinheiro e família. Fica constantemente atento aos movimentos de Brás Cuba, que podem manchar o nome da família. Quincas Borba, outro personagem, que é um antigo colega de Brás Cubas, né? A flor de todo o império que se torna mendigo. Após ganhar uma herança, volta à sociedade como filósofo e é um grande conselheiro do narrador. Depois termina perdendo o juízo, né? Ficando louco. E temos também Dona Plácida, é a costureira de Vigília e a quem o casal de amantes confia a casa onde se encontram em segredo. A Dona Plácida é uma alcoviteira, né? Uma senhora que dá a casa dela para que eles se encontrem, né? E depois, em troca, Brás Cubas dá generosas quantias de dinheiro, né? Ela tem hora que ela fica meio preocupada, meio sentida, mas no fundo, ela não gosta, né? Porque tá recebendo, é interesseira, que é o que o realismo ele aborda, entendeu? Ele aborda isso aí, as traições, o interesse, a ambição, o egoísmo, a falsidade, entendeu? Então, o realismo ele vem totalmente em oposição ao romantismo, justamente por isso, porque no romantismo vai abordar coisas opostas, certo? E vamos começar aqui. Brás Cuba, ele começa, né, a história a partir da morte, explicando um pouco como é ser um defunto autor. Pouco antes da sua morte, ele tem a ideia de criar, né,
um emplasto, um remédio, com o fim de resolver todos os problemas da humanidade e eternizar o seu nome. A ideia gruda na sua cabeça. Quando Brás Cubas estava para apurar a invenção, ele pega um golpe de ar e adoece. A princípio, ele não cuidou da doença e, quando se trata, faz sem cuidado e sem método, o que leva à sua morte numa sexta-feira. No leito de morte, ele recebe a visita de uma antiga amante, né, que é Virgília, e do filho dela. Durante a visita, Brás Cubas começa a delirar. Ele sonha que vai ao começo dos séculos, onde encontra a natureza, né, ou Pandora. Brás Cubas foi a flor da sua árvore genealógica. Quando ele nasceu, sua família, né, vaticinava um futuro de sucesso. A família colocava grandes expectativas nele. O tio dele, João, que era militar, via nele olhos de Bonaparte. Seu tio Ildefonso era padre e via ele como um alto cargo católico. Ele era visto pela família, né, como uma pessoa muito promissora, que ia levar o nome da família adiante, que ia ter bastante destaque em tudo aquilo que ele viesse a fazer, né, que ele propusesse a entrar, fosse na política, fosse no seminário, né. O pai dele falava que ele seria o que Deus quisesse. Durante as primeiras semanas, Brás Cubas contou com muitas visitas dos vizinhos, muitos mimos, beijos e admiração, né? Logo quando ele nasceu. Foi batizado no ano seguinte. Seus padrinhos eram o Coronel Paulo, né, Rodrigues de Matos, e a sua mulher, Maria Luísa de Macedo Rezende. Brás cresceu livre e, aos 5 anos, recebeu a alcunha de Menino Diabo. Ele era um dos mais malignos de seu tempo. Ele fazia seu escravo, né, Prudêncio, de cavalo, ficava montando nele e chicoteando, fazendo-o dar voltas pela casa toda. Ele era uma criança muito danada, né, bem terrível. A mãe dele tentava fazer ele decorar preceitos, né, orações, por ela ser uma mulher bastante religiosa, né, e temente a Deus. Já o pai dele o adorava, o mimava, dava muita liberdade na sua criação. Brás Cubas, ele dá um salto na escola e dela nos conta como era enfadonha, com aquelas lições árduas, longas. Ele fala um pouco sobre seu professor e sobre Quincas, né, que era o seu colega, que a gente viu que mais na frente virou mendigo, né? Então, Brás Cubas, ele era a aposta da família, só que ele era uma criança, por ser muito agitada, não era uma criança muito disciplinada, ele não gostava de estudar, ele reclamava muito da escola, né? Ele, da escola, o narrador passa à juventude e ao primeiro amor. Nesse estado, conhece Marcela e se apaixona por ela. Ele mantém o amor de Marcela a custo de muitos presentes e mimos, o que o faz perder boa parte do seu dinheiro. O romance entre eles era apenas por interesse, né? Ele bajulava muito Marcela, dava presentes caríssimos. Isso aí fez com que ele gastasse muito dinheiro naquele período. No princípio, o pai dele até ajudava com o gasto, né? Mas Brás Cubas, a gente percebe em toda a história que ele era uma pessoa bastante boêmia, né? É uma pessoa da noitada, da farra, da mulherada. Ele não tinha pena de gastar, de fazer besteira. Ele arriscava mesmo e não estava nem aí. Ele não ligava para as consequências, não. Então, o pai dele até que começava, ajudava, né, com os gastos. Porém, quando o Brás Cubas começa a gastar parte da herança, aí o pai dele já não concorda, né? O pai dele tá vendo que ele está indo muito além. Então manda ele estudar em Coimbra, né? Cubas, né, Brás Cubas, parte para a Europa com o coração partido. Lá ele torna-se bacharel. Depois ele volta para o Rio de Janeiro, é motivado pela carta de seu pai. Na carta o pai dele diz, né, que a mãe dele está muito doente. Então ele, ao retornar, ele encontra-se com a mãe e vê que ela está com um sério câncer de estômago. Pouco tempo depois ela morre, né? E a morte da mãe dele deixou ele assim num estado praticamente depressivo, né? A morte dessa pessoa tão próxima que ele amava tanto, deixou ele bastante debilitado. Então, ele foi o quê? Ele foi morar na Tijuca,
onde ele ficou isolado, lá só com uma espingarda e alguns livros, né? O tempo de luto é passado entre dormir, caçar, ler. Ele fazia essas coisas para ver se esquecia ou se amenizava a dor, né? Pela perda de sua mãe. Até que seu pai intervém novamente. Foi até lá, né, a serra, a casa onde ele estava, provavelmente alguma casa de campo, para encontrar ele e fazer duas propostas. Uma era um casamento arranjado e, como consequência desse casamento, ele entrar na vida política, né? Porque naquele período não bastava apenas a pessoa ter bens, ter dinheiro. Eles lutavam muito pela questão da visibilidade, do poder. Então, o pai dele fez essa proposta. Aí, Brás Cubas, né? O defunto autor hesita um pouco, mas promete considerar e descer para o Rio de Janeiro. Porém, nesse período, ele encontra Dona Eusébia, que também mora na Tijuca. Ele começa a frequentar a casa da senhora, Dona Eusébia, né, que tem uma filha, que apesar de ser uma moça muito bonita, ela tem problemas, né, na perna, ela é coxa. Então, Brás Cubas, como não perdia tempo, a gente já percebeu que era uma pessoa bastante mulherengo, ele começa a flertar a moça, né, e a conquistar. Depois ele abandona ela, deixa sozinha lá na Tijuca e desce para o Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio, com a ajuda do pai, ele conhece Virgília, a mesma senhora que o visitou em seu leito de morte. A Virgília, né, que vai ser a amante dele, é filha do conselheiro Dutra. O casamento com ela era uma forma de Brás Cubas alcançar uma distinção social e entrar para a política, pois mesmo sendo rico, ele não tinha essa ascendência nobre, né, esse poder todo que a política ia proporcionar. Então, a política era uma forma dele adquirir um cargo de respeito e até um título aristocrático, né? Não bastava apenas ele ter dinheiro, no caso. Brás Cubas e Virgília ficam íntimos em menos de um mês e o narrador começa a frequentar a sua casa, né? Brás Cubas começa a frequentar a casa de Virgília. E uma das vezes que ele vai para lá jantar, ele deixou cair o relógio dele e quebrou o vidro do relógio. Então ele entrou em uma loja para consertar e nessa loja ele encontra Marcela. Marcela era aquela antiga amante dele, entendeu? Que ele teve um caso que estava com ele mais só por interesse. Ela estava com o rosto todo manchado devido à doença, né, a varíola. Este caso faz com que o narrador se atrase para o jantar. Chegando, ele encontra Virgília de mau humor, né? Essa passagem serve para Brás Cubas construir a sua teoria da solidariedade do aborrecimento humano, né? Do aborrecimento humano. Entretanto, o plano de casamento de Brás Cubas é interferido pela chegada de Lobo Neves. A candidatura dele tinha o apoio de diversas influências políticas. O narrador ele teve que ceder e em poucas semanas Lobo Neves fica noivo de Virgília, entendeu? Então Brás Cubas termina perdendo Virgília para Lobo Neves. Por quê? Porque Virgília também é interesseira. Vê que Lobo Neves tem mais chance da política, de crescer, vai ter um poder maior, então ela se sente atraída por ele. O pai de Brás Cubas ficou bastante indignado, né, com a derrota do filho. Além disso, sua idade avançada faz com que ele morra 4 meses depois. Aí teve o que? A divisão da herança. E essa divisão, ela gerou um atrito muito grande, uma briga entre Brás Cubas e sua irmã Sabina. E o cunhado também, Cotrim, se meteu nessa briga toda, né? Na divisão da herança. Então, eles fizeram o quê? Eles romperam ligações e Brás Cubas começa outro ciclo de reclusão. Sem pai, sem casamento e com as relações cortadas com a irmã, o narrador passa um período isolado, frequentando de vez em quando a sociedade e escrevendo alguns artigos. Lobo Neves já era deputado. Nesse período, Brás Cubas tem contato com o primo de Virgília, que também é poeta. Ele conta que Virgília está de volta ao Rio de Janeiro após uma estadia em São Paulo, né? 8 dias depois, eles se encontram em um baile. Em pouco tempo, Brás começa a frequentar a casa de Virgília e de Lobo Neves. Trava amizade com a família
e passa a ser amante da, então, que era noiva dele, né? Ele passou a ser amante de Virgília. Após sair de um jantar na casa da amante, ele encontra Quincas Borbas, que foi aquele amigo dele lá de infância, que tinha também condições financeiras boas, que terminou virando o quê? Um mendigo, ele morava na rua. Brás Cubas então ficou assustado com a situação do amigo, oferece ajuda, mas ele não quer ajuda, não quer, ele só quer apenas dinheiro, né, para suprir ali seus vícios da rua. No final, ele termina roubando o relógio de Brás Cubas, né, Quincas Borba. O romance de Virgília e Brás Cubas continua. Começam algumas desconfianças de que os dois mantêm um caso escondido. Brás Cubas sugere que eles fujam, mas Virgília se recusa. Os olhares indiscretos, né, deles começam a atrapalhar a rotina deles mesmos, porque começa a despertar a curiosidade das pessoas. As pessoas começam a ficar pensando, né, levantando suspeita. Então eles tinham o quê? Que arranjar um lugar para se encontrar. E onde foi esse lugar? Foi na casa de Dona Plácida, que era uma antiga costureira de Vigília, né? Ela era quem resguardava o casal de amantes. Em troca disso, eles davam dinheiro para ela. Era uma alcoviteira, o nome que a gente fala para isso aí. Andando pela rua, Brás se depara com um negro livre chicoteando um negro escravo. Esse negro livre, entendeu? Que exerce um grande castigo público, não era nada menos que Prudêncio, lá no começo, né? Que Prudêncio era um antigo escravo dele. Ele tinha sido liberto. Sobre as chicotadas que ele dava no escravo, Brás Cubas conta. Era um modo que Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas que recebia, transmitindo-as a outro. Então, Prudêncio agora já era um negro livre, mas que fazia o mesmo papel do então senhor dele. Era uma forma, entendeu, dele se achar, se engrandecer. Era fazendo com os outros o que faziam com ele. Ele começava a surrar, né, a trabalhar para o senhor, para as pessoas lá, fazendo isso aí, maltratando outros escravos. Os encontros entre Virgília e Brás Cubas são ameaçados pela nomeação de Lobo Neves, né, para uma província. Aí dessa forma ele teria que ir embora. Aí o casal de amantes iam se separar. A nomeação obrigaria a mudança da família para o norte. Lobo Neves escolhe Brás Cubas para ser seu secretário, né? A princípio, essa parece a solução para o problema, porém, a sociedade começa a desconfiar cada vez mais das suas relações com Virgília, e a ida para o norte parece ser o estopim para um escândalo. Por quê? Porque as pessoas da cidade elas já começam a perceber que tem algo ali de errado entre eles, né? Que está acontecendo alguma coisa. A partir do momento que ele é chamado para acompanhar o casal, Lobo Neves o convida, aí o povo já fica com a orelha em pé, já fica, né, pensando. Por quê? Porque as pessoas já perceberam que existia ali além de amizade entre ele, né, e Virgília. Então, pessoal, vocês sabem que o livro ele possui às vezes ele é um livro muito gostoso, muito bom. Só que tem uma linguagem complexa, né? Algumas pessoas têm dificuldade, outras não, né? Eu vi no grupo vocês falando que estão gostando, que não tiveram dificuldade alguma. Então aqui é só um resumo, entendeu? De alguns capítulos para a gente entender um pouco essa história, tá bom? Aguardem publicações futuras, tá bom? De mais capítulos, onde a gente vai estar desenrolando todo o livro, ok? Então, um abraço a todos, continue lendo, continue sublinhando, fazendo anotações, qualquer dúvida, chamem no WhatsApp, no PV, tá? Um abraço.